Gente, boa tarde, eu sou a Júlia Lucy, ele é a Is de Aragão, ele é o Thiago Mota e eles fazem parte da Novo Expediente, que é uma escola de adultos. A gente vai conversar agora um pouco sobre o futuro do trabalho. Isis, por que é importante falar sobre o futuro do trabalho? Então, Júlia, hoje todo mundo tem falado sobre isso muito no aspecto tecnológico, né, da transformação digital, e a gente na Novo Expediente, a gente encontra essa necessidade de falar sobre o futuro do trabalho voltado para o ser humano. Então, despertar nas pessoas a necessidade delas trabalharem o poder protagonista e de reinventar a forma como elas trabalham, de tocar muito no ponto da educação. Então, nós não fomos educados para ser empreendedores, para ser pessoas protagonistas da nossa vida. Então, a gente tem feito um trabalho muito voltado para esse despertar do potencial de cada um. Da criatividade, né? Exatamente. Da iniciativa. E, Thiago, como que vocês avaliam a educação aqui hoje no Brasil para a formação com essas competências que vocês falaram, né? De empreendedorismo, de criatividade, de iniciativa? Júlia, a gente se chama Novo Expediente Escola de Gente Grande também por esse motivo. Porque a gente, como a Isis falou, não foi educado para ter um trabalho criativo. E esse modelo de educação não criativa forma os adultos que são convidados a pensar fora da caixa, como a gente ouve muito falar. Então, o empreendedorismo, ele é a base do trabalho do futuro também, que é um trabalho mais conectado com essência, um trabalho mais conectado com propósito. Então, a educação está passando por um processo de transformação e de reinvenção, e a forma como a gente aprende também está ditando as profissões que a gente vai trabalhar no futuro. Então, a gente está tendo um modelo de aprendizagem mais assim, alinhado com os nossos propósitos de vida, mais alinhado com aquilo que a gente se sente feliz fazendo. E aí o trabalho do futuro é um trabalho que está mais ligado à nossa essência. É isso que a gente tem pensado. O que a gente observa é que novas profissões estão surgindo, profissões antigas estão acabando e as pessoas precisam se redescobrir. A gente está vendo com muita frequência, né, pessoas assim chegando na faixa de 30 anos e mudando de ideia e falando, nossa, eu quero sair desse caminho. Vocês observam muito isso? Como é que é para vocês trabalharem com essas pessoas que estão querendo agora começar uma nova profissão? Total, tem um dado do World Economic Forum que diz que 65% das crianças que estão hoje em idade escolar, elas vão trabalhar em profissões que não existem. 65%? Então, como é que a gente vai preparar essas crianças para uma profissão? A gente precisa preparar as habilidades que elas vão precisar usar, né? Então, hoje as principais habilidades que a gente tem defendido e visto que as escolas que estão mais ligadas com a inovação têm procurado desenvolver é o pensamento crítico, é a criatividade, é a autonomia. Saber trabalhar em grupo. Saber trabalhar em grupo, com certeza. E é algo que a gente na escola não aprendeu, né? Na maioria das escolas, da metodologia, né? A gente aprende a ter uma resposta pronta, uma resposta certa. Então, como é que a gente Uma decorada, né? Uma decorada, exatamente. As pessoas que ajudavam o colega, né? Como a gente até estava conversando sobre isso ontem, eram as pessoas hostilizadas. Então, como é que a gente cria uma sociedade onde todo mundo pode ganhar, todo mundo pode trabalhar em conjunto? Então, é muito isso que as crianças precisam aprender hoje para ter um futuro do trabalho bacana, né? Entendendo que a soma de opiniões e de pluralidade de ideias é que traz a riqueza, né? Então é importante valorizar essa diversidade, né? Trazer diferentes perspectivas de pensamento para o ambiente de trabalho. Eu só quero perguntar para vocês observam que de forma geral as nossas escolas estão se adaptando para isso ou não? Vocês acham que ainda, no caso do Brasil, ainda tem um longo caminho? O que vocês estão observando? Tem um longo caminho, eu acho que isso é um desafio que a gente vai precisar de alguns anos para conseguir resolver, mas tem muita coisa bacana sendo feita, né? A gente gosta também de olhar para a parte positiva e otimista do negócio. A gente sabe, está cansado de saber que a educação é um baita de um desafio, né, no nosso país e no mundo também, mas existem movimentos de educação criativa em várias escolas, inclusive escolas públicas, né? Mais de 80%, né, das crianças em escolas públicas, né, são a base da composição da nossa educação no Brasil, mais de 80%. Então, como é que está o perfil dessas escolas públicas, né, que vão ser as pessoas que vão ocupar profissões? Exato. Então, quando a gente começa a olhar para possíveis políticas públicas, ferramentas de inovação e tecnologia dentro do ensino público, você começa a fomentar o crescimento ali na base. Então esse trabalho do futuro precisa ser preparado no presente, porque a gente já está atrasado, né? Para a gente conseguir acompanhar a velocidade da tecnologia, a gente precisa ter uma educação
mas conectada com essas habilidades do futuro que a Isis falou, que são solução criativa de problemas. As crianças precisam aprender a ter criatividade nos processos dela, ter o pensamento crítico, a habilidade de se comunicar, conseguir trabalhar em grupo, porque como as profissões estão mudando, o que a gente vai treinar as crianças e os jovens, né? Tem que treinar para essas habilidades e não para as profissões. Então essa é uma diferença de olhar que a gente precisa ter na educação. Preparar as pessoas para habilidades criativas, porque as administrativas, operacionais e repetitivas, elas vão ser substituídas. Essas sim já estão sendo E substituídas. as caixinhas estão sendo quebradas, né? O Thiago tocou num ponto importante, a educação pública forma, sim, mais ou menos 80% dos nossos alunos, e a gente precisa ficar de olho na qualidade do investimento da educação, né? Aqui no Distrito Federal a gente investe em torno de 23% do nosso orçamento em educação, mas a pergunta é, será que é com qualidade? A que custo a gente faz essa formação dessas crianças? Será que esses professores estão passando por esse processo de se reeducarem também? Será que os métodos de ensino, as tecnologias na sala de aula, elas também estão se modernizando? A gente precisa ficar muito atento a isso, porque se a gente não tiver uma formação boa, as pessoas não vão conseguir se sustentar, não vão conseguir se adequar a esse novo mercado de trabalho que traz necessidades completamente diferentes do que o passado. Então a gente tem que ficar muito atento a isso, porque educação é a única forma que a gente tem de distribuir as oportunidades e a renda e ter uma sociedade igualitária e mais justa. E Júlia, né? é muito importante isso que você falou, da gente lembrar da formação também dos professores. Sim. Porque os educadores do nosso país também precisam de investimento, precisam se reinventar. A gente não pode colocar o peso nas costas dos professores da reinvenção da educação do país. Então é preciso que, além das crianças e dos jovens, exista investimento na capacitação das pessoas que vão capacitar as outras pessoas. Com certeza. A gente precisa ter um olhar para poder apoiar os professores a se modernizarem nas metodologias de ensino criativas, para que eles tenham estrutura, tenham condições de apoiar esses novos modelos, para que a gente não fique apenas colocando tudo nas costas, né, do professor que está ali com o desafio de lidar com essas crianças que estão tendo que também dividir a atenção delas com a tecnologia. Com certeza, porque são crianças diferenciadas também, né? Hoje em dia, para você manter a atenção de um adolescente, de uma criança, é muito mais difícil, né? Várias distrações estão, né, ao redor deles, então para o profissional de educação ainda é mais desafiador, né? Gente, mas olha, foi muito bom conversar com vocês, muito bom saber que já tem gente pensando dessa forma aqui no Brasil. Eu espero que vocês venham para Brasília também com esses cursos, tá? E é isso, gente, vamos pensar a nossa educação pública com qualidade, porque é assim que a gente consegue dar oportunidade para as pessoas crescerem. Obrigada, gente. Obrigada.